Olá, queridos alunos, tudo bem? Como vocês estão? Ótimo! Vamos lá então começar a nossa aula. Vamos falar sobre valorização do idoso, certo? Matéria cidadania e civismo. Independentemente de valorizar um idoso é dar à vida o mesmo que saber olhar para uma pessoa que viveu por muitos anos de experiência, de saber chegar como nem todos veem. Então, vocês vão valorizar sobre essas questões que nós vamos falar sobre valorização do idoso. Ótimo, beleza? Eu vou iniciar a aula fazendo algumas perguntinhas para vocês, ok? Quem aqui possui avós vivos? Vivem sozinhos ou com quem? Com a família? Todos vocês conhecem casas de repouso? Vocês já ouviram falar? Todos vocês conhecem? Falarei sobre o abandono do idoso como uma grande deficiência ou problema da nossa sociedade, certo? Então, você já parou para observar quantos alunos vocês vão ter quando vocês se formarem? Quando vocês chegarem para uma sala de aula e dizer assim: olha, é o seguinte, estou aqui para ensinar, mas para você ensinar, primeiro você tem que passar por um processinho da vida que realmente vai estar lhe habilitando para instruir diversas pessoas. Correto? Ótimo. Então é o seguinte, dentro dessa matéria, cidadania e civismo, vocês vão entender que valorizar uma pessoa mais velha é muito importante. Vocês sabem que uma pessoa mais velha, ela vai estar demonstrando que tem mais experiência do que você. Isto é, ela viveu mais do que você. Ela tem bagagens, experiências para dizer o que ela precisa falar. Então, quando elas estarem falando, vocês devem prestar bastante atenção, correto? Isso é bom, porque a atenção vai levá-los a entender o que eles querem falar. A informação que ele vai estar passando vai ser muito fundamental para o seu entendimento aqui na nossa vida atualmente falando, certo? Beleza? Então, quando você entende sobre essa questão valorização do idoso, você vai entender que ela faz parte de uma das aplicações éticas sobre a vida humana. Valorização, valorizar. Vocês sabem que valorizar o idoso é você respeitar e saber que cada um deles vão estar precisando de amar, de ser amado. Eles vão ter o seu direito, todos eles vão ter o seu direito. Então, aí quando você passa a observar, você vai entender por que eu preciso respeitar um idoso, por que eu preciso valorizar um idoso. Então, aí você vê que dentro de alguns temas que são fundamentais no nosso mundo, no nosso Brasil, no nosso país, você como ser humano, vão existir alguns temas que são contemporâneos, que são chamados de transversais. Eles vão estar mostrando a importância, o valor, os pontos éticos, porque vocês que são, ou que sejam alunos, estudantes, vocês devem
valorizar essas questões aqui do que nós estamos falando sobre valorização do idoso. Será que se você encontrar um idoso dentro de um ônibus, você vai perceber que o ônibus está cheio, as pessoas não dão o espaço para o idoso? E o que você vai fazer? Você vai permitir que o idoso fique em pé? Olha aí a questão da valorização, a questão do respeitar. Quando falamos de valorização, falamos do respeito, falamos da aceitação mútua, falamos da alegria, falamos da participação. Então isso é interessante quando você passa a valorizar um idoso. Valorizar um idoso é valorizar a vida, é respeitar aquela pessoa que é o nosso próximo. E aí quando você entende, você fala assim, professor, como eu posso entender mais? Aí você vê algumas questões que são fundamentais. Você observa que as crianças que hoje estão, elas serão futuras idosas, serão pessoas vividas, pessoas experientes. Então, quando você olha para as pessoas idosas, vocês estão vendo também que elas antes eram crianças como vocês, certo? Então, o que é que todos vocês deverão fazer? Respeitá-los, vocês devem passar a entendê-los, vocês vão ser sensíveis quanto às bases de compreensão do que você deverá entender, certo? Sobre o idoso. Então, isso é importante porque você vai estar observando que hoje ele é um idoso, mas antes ele era uma criança, certo? Então, se você já observou, observe mais um pouco. Olhe para aquelas casas de repouso, aqueles abrigos, asilos, lugares onde tem pessoas velhinhas que precisam de um apoio, de um carinho. Então, respeitar os idosos é trazer a valorização que eles precisam, todos eles precisam ser amados, se sentir amados. Então, quando você não responde um idoso, você está valorizando a vida dele como um idoso e como uma pessoa mais experiente. Respeito e valorização tem como sugerir uma reorientação da compreensão do envelhecimento. Já na escola, aqui na escola, com participação dos idosos, incentivos, valores e atitudes bem positivas conscientemente falando. Então isso é interessante. Então todos vocês deverão respeitar os idosos. Hoje temos leis que protegem os idosos, certo? Então tudo isso é interessante quando nós passamos a valorizar os idosos, certo? Então isso é interessante. Aí, como eu falei para vocês sobre essa questão de aula, muito importante mesmo, muito importante vocês valorizar a vida de uma pessoa. Então, valorizar o idoso é valorizar muito mais uma vida. Então, se você tem essa consciência, você passará a entender. Então, existem
órgãos em nosso país que precisam mais valorizar essa base das casas de repouso. Ou seja, se você já conhece, se você já ouviu falar, então você vai entender que casa de repouso é onde você vê idosos carentes, idosos que precisam de um abraço, de um aconchego, certo? De um carinho. Então isso é interessante. Então entender que os idosos precisam envelhecer, né? Vocês têm que colocar isso na cabeça. Entender que os idosos precisam envelhecer com dignidade, que ele precisa ter oportunidades, eles precisam ter oportunidades de viver, amar, serem amados. Então aí você vê, é um conceito, é uma consideração e uma aceitação. Aí você fala, professor, me diz aí o objetivo, por que nós devemos valorizar, respeitar os idosos. Aí você vai entender que eles vão envelhecer, eles estão envelhecendo, mas eles vão precisar de envelhecer com dignidade. As pessoas olham para eles e dizem, seu velho, você está fedido, mas eles não param para observar o sistema econômico, o que está faltando na vida do vovô, da vovó, daquele velhinho. Às vezes ele tem problemas de saúde. Então isso é interessante vocês analisarem o seguinte, como eu devo tratá-los. Então você vai tratá-los com amor, com respeito e entender que eles vão envelhecer com dignidade e eles precisam ser amados. Tá bom assim? Então, vocês vão aprender nessa aula de hoje a importância de valorizar um idoso. Então, lembrem-se que dentro do nosso Brasil existe lei que protege os idosos. Eles precisam ser respeitados, eles precisam ser amados, valorizados e, além de tudo, eles são seres humanos como você e como a minha pessoa. Então nós somos seres humanos e todos os novos um dia vão envelhecer. Então nós precisamos valorizar a vida, que é muito mais importante. Tá certo? Então encerramos a nossa aulinha de hoje. Muito importante essa aula, interativa, objetiva. Ela teve um fundamento, a base do conhecimento, certo? Então um abração, beleza? E vamos estudar, porque amanhã teremos mais aula sobre esse tema. Até mais!